Vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, a juíza aposentada Eutália Coutinho é uma das convidadas do Iluminuras de hoje. Antes dela, a conversa aqui é com o escritor Jander Gomes. Autor do livro de poemas Distante, Jander acaba de lançar o primeiro romance. Re Mais Começar é uma história de enfrentamento ao preconceito e, sobretudo, de amor. Jander, obrigado pela presença. Eu que agradeço. O que te motivou a lançar o primeiro romance? Quando eu voltei para Campo Grande agora, fui visitar minha mãe a última vez, remexendo as coisas lá, eu encontrei um conto chamado Se um Viajante numa Noite de Sexta-feira. Folheando, li o conto e falei assim, isso aqui vai dar um bom texto, um bom texto. Quando eu fui reescrever, reescrevendo, aí eu imaginando as situações que a gente vê no dia a dia, por exemplo, situações de homofobia, pai brigando com o filho por conta de sua orientação sexual, gênero, isso dá um livro. E quando é que você decidiu desenvolver? A história, a narrativa mesmo foi acontecendo no dia a dia, então eu não posso dizer para você assim, esse foi o momento crucial para eu falar assim, vai virar um livro. Mas na hora que eu fui trabalhando a escrita, que eu fui reescrevendo o conto, isso vai virar um livro e virou um livro, tanto que está aí. Situações foram aparecendo, corriqueiras ou não, teve um romancezinho imprevisto no livro que eu também não imaginava, mas apareceu. Teve uma situação muito mais tensa no livro que eu também não imaginava, mas que apareceu e eu fui trabalhando isso no decorrer da escrita e deu Re Mais Começar. E você levou quanto tempo, Jander, para escrever? Entre o processo de encontrar o texto, o conto, e a escrita foi um ano. Pouco tempo. Pouco tempo, se você levar em consideração que eu trabalhei corrido. Então, assim, parece pouco tempo, mas na verdade entre meia-noite e 2 da manhã não foi pouco tempo, não, foi muito. Vou mostrar aqui, Re Mais Começar. É a história de um recomeço, de verdade, não é isso? Conta pra gente aqui um pouco. Re Mais Começar conta a história do Roger. Ele se muda para Brasília, ele é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele se muda para Brasília. Aqui em Brasília ele tem a oportunidade de se formar. Quando ele se forma, tudo bonitinho, ele conhece, na verdade, na faculdade, o Renan, e ele se apaixona pelo Renan. E eles acabam tendo uma união estável, e é muito forte para o Roger. E nesse processo dessa união, o Renan vem a falecer e o Roger vai se perdendo ao longo do tempo, ele vai se perdendo dele mesmo e ele retorna para Campo Grande de férias para tentar esse suspiro, esse respiro para ele voltar a enxergar a vida de novo como era, né? E ele tem o período de 21 dias em Campo Grande que ele vai dar esse respiro. É basicamente isso daí. Para não dar spoiler, é isso daí. É a sua história? Não. Eu vou ser bem sincero, Paulo. Se teve um momento do livro assim que falou assim, é a história do Janderson, foi essa parte do reinício. Do mais, não. Teve um momento sim que eu acho que o gancho, na verdade, principal para continuar do conto pro processo do livro mesmo foi esse. Teve uma hora, claro, evidentemente, que eu parei e pensei, mas só isso aqui não dá certo, então precisa de algo mais. Então esse algo mais foi isso daí. Na verdade é uma forma também de eu deixar explícito ao tempo, né? Não só as pessoas, ao tempo, o meu carinho que eu tive pelo Caio. E você até falava aqui, né, que escrevia sempre de meia-noite às 2 da madrugada. E de que forma? Sempre em casa, sempre no computador, no papel? Em casa. Esse conto, por exemplo, foi na máquina de datilografia. Muito tempo. E eu posso até dizer para você... O conto que originou. E eu posso até dizer onde foi. Foi na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, quando eu trabalhava lá. Inclusive, tem uma deixa também de uma situação no livro referente a isso. Mas o processo todo de escrita é computador... Mas no manual mesmo, canetão e papel e vai embora, depois passa, edita, corta, tira a página e vai Ainda embora. Hoje? Ainda hoje. E você acaba de lançar Re Mais Começar, então ainda não tem esse feedback do público, não é isso? Não. Eu posso dizer para você assim que eu tenho dos leitores betas. Mas o beta é aquela coisa que eu até estava dizendo, ele é um puxa-saco do leitor, do escritor, né, do autor. Eu espero que tenha boas críticas, mas que tenha más críticas também. Acho que
tudo é relativo, não dá para você falar assim, tem que ser só isso. Eu tenho certeza que vai ter má crítica, eu tenho certeza que vai ter boas críticas, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar da história. Não tem como não gostar. Eu como autor, falo, não tem como não gostar. Tudo bem, tem que descer um pouquinho mais, calma lá. Você tem também um outro livro, um livro de poemas, O Distante. Tem, Distante. Mas o Distante como é que eu vou dizer para você? O Distante é algo que ficou marcado, assim, em mim, porque eu falo muito da minha cidade no livro, tem poesias de infância, então, como eu havia dito, eu comecei ele, acho que mais ou menos com 13 anos, com poesias soltas, e ficou mesmo entre amigos, ele não teve uma proporção igual o Rei Mais Começar está tendo. O Rei Mais Começar está tendo uma visibilidade muito maior. Na verdade, eu estou muito surpreso com isso, e eu estou sendo muito sincero mesmo, estou muito surpreso mesmo. E você falava que é da sua cidade, você é de Terenos, perto de Campo Grande, não é isso? Isso, eu sou nascido em Campo Grande, eu estudei em Campo Grande, minha criação mesmo é em Terenos, junto com a minha avózinha querida, a minha mãe, meus tios, meus primos. Eu sou criado em Terenos, mas de nascimento eu sou de Campo Grande. E Terenos te inspirou muito? No livro Distante, muitas poesias eu pensei sim na cidade. No livro Rei Mais Começar, tem momentos que para quem conhece, na verdade, a gente não deixei muito explícito, mas para quem conhece sabe que tem referência à cidade sim. Eu trabalhei em Campo Grande no livro, mas Terenos está presente ali também, com certeza, não posso deixar passar, é minha cidade. O nome do livro, do novo livro, é Rei Mais Começar. Rei Mais Começar. Diferente. Tem um quezinho aí. Não posso contar. Não pode contar. Tem que ler para saber. Tem que ler. Voltando, você até falava sobre sua família, sua mãe, sua avó. Sim. Quem foi que deu o ponto de partida ali para que você gostasse de ler? Quando eu era pequeno, vou voltar lá no passado mesmo, bem. A gente morava na fazenda. A minha avó morava na fazenda, mas meu avô e tinha minha tia. A gente vivia sempre. Quando ela dava fim de tarde assim, você podia ter certeza que ela ia armar a rede debaixo das árvores e a gente ia sentar lá e ela ia contar a história. Só que eu nunca imaginava, eu achava quando era moleque que era a história dela, né? Que ela criava na cabeça dela e contava. Só que aí a gente vai percebendo que com o tempo eu vi ela com um livro aqui, outro livro ali, uma revista aqui, uma revista ali. Pra ser bem sincero, foi bem assim mesmo que eu comecei a gostar de livro, vendo ela ler. Foi daí que eu comecei a gostar de leitura. Eu lia muito gibi quando era pequeno, lia muito. Posso contar um caso interessante? Claro. Quando eu era da Mirim, do Instituto Mirim, uma vez num trabalho de psicologia dentro da sala de aula, lá pediram para desenhar, minha avó, quando eu conto isso, minha avó fica doidinha, pediram para desenhar a família, os amigos, né? Aí como eu lia muito gibi, e não sei o que deu na ideia, eu desenhei tudo símbolos. Só que os símbolos tinham ligações com a família, com os amigos, com a escola. E a psicóloga falou assim, chamou minha mãe, chamou minha avó foi lá morrendo de vergonha, tadinha. Se ela ver isso, ela vai falar, você contou, né? Ela foi lá morrendo de vergonha, tadinha. Chegou lá, a psicóloga falou que isso não era certo, que não sei o quê, e conversou que tinha que fazer um estudo, que não sei o quê. Aí minha avó saiu de lá com a cabeça desse tamanho. Aí hoje, quando ela vê que eu lancei o livro, ela fala, meu filho, se aquela psicóloga soubesse... mãe, desculpa. Mas foi muito engraçado. Falando agora sobre livros e escritores, Jander, imagino que você também tenha suas referências, né? Quais são? Olha, brasileiras eu gosto muito de Rubem Fonseca. Eu acho que o estilo do Rubem Fonseca é uma escrita meio bruta, ele não mede palavras, ele é direto ao ponto. Se ele tiver que falar a palavra, ele não vai colocar em entrelinhas, ele vai falar exatamente aquilo que ele pensa. Dickens, na literatura internacional, desses autores modernos eu não tenho muito contato. Tenho, para não dizer que eu não tenho, eu tenho, mas eu dou mais preferência aos autores nacionais, desses autores modernos. Vinícius Grossos, por exemplo, Aires Figueiredo, o Helenilson Nascimento, que é prefaciador do meu livro, o Fabrício Viana, que é prefaciador, então eu dou mais preferências a esses autores nacionais. Agora, os autores internacionais contistas eu dou como certo leitura a Edgar Allan Poe, Victor Hugo, Trabalhadores do Mar é sensacional. Todo mundo gosta de Os Miseráveis, né? É filme, não sei o que, mas eu prefiro Trabalhadores do Mar. Eu posso falar N para vocês, mas... Esses são os principais. Com certeza. E o que você tirou deles
na hora de escrever, para criar o seu estilo? Victor Hugo, eu acredito que eu tenha tirado muito da dramaticidade dele, porque ele, querendo ou não, ele é um escritor dramático, ele carrega muito. Dickens, eu acredito que eu tenha tirado a parte da realidade, porque o livro, querendo ou não, o livro ele não é uma história só um romance, ele tem questões homoafetivas, ele tem uma ligação muito forte com a homofobia, a questão de aceitação de pai e mãe, tem tudo isso, então não é só um romance. Ele é um romance que trata também de questões sociais. Hoje a gente fala hoje de homofobia, está em debate no Congresso, está em debate no Senado, que não sei o quê, mas tem tantas outras coisas. Por exemplo, o casamento homoafetivo só foi regulamentado devido a uma liminar no Supremo Tribunal. O Congresso hoje, até hoje, ainda tem essa barreira. Então, assim, por mais que não, mas olha só, eles tinham uma união estável, o Renan e o Roger tinham uma união estável. Aqui no Rê Mais Começar. No Rê Mais Começar. Tem a questão ligada à homofobia, a própria aceitação ou não aceitação dentro da casa, isso também tem na história, tem as duas situações, sabe? Tem a parte psicológica mesmo do Roger, que ele é muito, então assim, eu acho que de cada autor que eu tive, eu fui tirando um pouquinho e dentro da realidade, acho que Dickens é o que mais se aproxima da realidade do livro. E o Rubem Fonseca, claro, não podia faltar, né? Obviamente, a linguagem, em certos momentos, a minha linguagem no livro, eu inspirei muito, 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 muito nele. E assim a gente termina. Jander, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado mesmo, de coração, eu fico muito agradecido mesmo. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com a juíza aposentada Eutália Coutinho. Rapidinho, não saia daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com a juíza aposentada Eutália Maciel Coutinho, vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a gentileza do convite. Onde você nasceu? Eu nasci no sertão da Bahia, no município de Butirama, um lugarejo muito simples, né? Eu me lembro assim que até os 17 anos foi o tempo que eu vivi por lá, não havia luz elétrica, não havia água encanada. Isso me deu a possibilidade de desfrutar com liberdade o que a natureza do lugar propiciava, né? Que é a vegetação de lá é caatinga. Então, e ainda assim, perto da localidade, passava um braço do Rio São Francisco, né? Nos períodos de cheia, aquela água voltava com abundância para o nosso deleite, né? Então, a gente aproveitava, nadava no rio, pescava, tinha muitos peixes na época, que não acontece mais. E também, frequentemente, a gente reunia um grupo de crianças, capitaneadas por uma adulta, geralmente, que nos levava para colher frutos silvestres. E era uma delícia, né? Os umbus, na época da chuva, na época de dezembro, e às vezes a gente se perdia. Mas aquilo tudo era uma aventura que eu acho que foi muito determinante para a minha formação como ser humano, sabe? Me trouxe muita força, muito vigor para o trato da vida posterior. E também foi decisivo na hora de escolher a faculdade? Não, essa escolha já foi um projeto posterior. Quando eu era criança, passou pela região ali um grupo do Projeto Rondon. E eram profissionais que saíam de diversas unidades da federação e se embrenhavam pelo Brasil, do interior, levando medicina, levando odontólogos, orientações jurídicas, né, profissionais dessas áreas. E eu me lembro que eu encantei com o dentista, que então eu fui convocada para auxiliá-lo. Eu disse, bom, eu vou fazer odontologia, depois daquela experiência. Mas aí a vida vai acontecendo, vai mudando, né, o nosso direcionamento. Então, como não havia escola na região, eu fui obrigada, eu e os meus irmãos, a nos dirigirmos para os centros, né, desenvolvidos, onde havia possibilidade de continuidade dos estudos.
E fui para São Paulo. Então, e alguns irmãos ficaram na Bahia mesmo e foram estudar em Salvador. E esses irmãos mais velhos que eu, eles formaram em Direito. E eles estavam muito satisfeitos, já formados, já exercendo advocacia. Eu disse, o meu sonho era retornar para a minha terra de origem. Falei, então a profissão que mais se coaduna com o meu perfil, com a minha vocação e com a possibilidade de voltar e ter um trabalho em qualquer parte desse país é realmente a advocacia ou outra profissão da área jurídica. E aí a escolha pelo direito. E como foi a escolha pela magistratura? A magistratura é uma vocação, sabe? Uma vocação mesmo, um chamado muito forte. Porque durante a faculdade eu já analisava o que tenha mais a ver com o meu perfil, com as minhas características. E eu vi que era a magistratura. A minha vocação é justamente para dissolver os conflitos. Né? Tanto que fico muito satisfeita, muito confortável quando eu posso atuar, ajudar as pessoas a solucionar, né? E dar continuidade a uma vida pacificada. Foi a escolha correta? Com certeza, com certeza. Falando sobre livros e autores agora, Eutália, durante a faculdade, na magistratura, ao longo da sua vida, que livros e autores te marcaram? Eu me lembro que o primeiro livro que eu tive acesso foi do Monteiro Lobato, né? Tem aquela coleção onde se destacou a Reinações de Narizinho, né? Então, que era o mundo encantado, né? Do reino das águas claras. Então, ali a minha imaginação corria assim, solta, era uma coisa de uma amplitude, né? Que eu acho que eu já nasci com aquele desejo de romper fronteiras, de sair daquele local onde eu nasci, de conhecer outras pessoas, outras paragens, né? Então eu tinha uma sede muito grande disso, uma curiosidade muito grande de saber como é que era o mundo lá fora, né? Então, e esse livro foi esse pontapé inicial. Que outros autores você Aí destaca? depois então li livros nacionais, tipo Inocência, de Meu Pé de Laranja Lima, assim que apresentados na escola, no curso fundamental, né? Depois, quando eu fui para São Paulo, aí a coisa ficou difícil em termos de acesso, né? Então, eu morava sozinha, eu tinha que cuidar das tarefas domésticas, trabalhar fora, e estudar, fazer a faculdade, tudo, e o dinheiro era curto. Então, eu comecei a fazer os investimentos em livros, aí já distante dos meus irmãos. Tinha um projeto lindo, maravilhoso, eu sinto saudades, assim, chamado o Círculo do Livro, isso na década de 80, né, em que ele propiciava a aquisição de uma maneira fácil de livros muito interessantes e de um preço razoável, acessível. E naquela época eu li obras assim incríveis como Memórias de Adiano, de Marguerite Yourcenar, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Kafka, Metamorfose, O Processo de Kafka, muitos livros e muitos outros livros dessa época, assim, muito, muito importantes para a minha formação mesmo intelectual. Agora, tem algum autor que seja especial? Eu gosto muito de Fernando Moraes. Acho que ele escreve assim de uma forma incrível, né? Então, li alguns livros deles. Eu acho que assim, em termos de não ficção, foi o autor que eu mais li. Tudo dele, do Fernando Moraes, é descrito assim de uma forma muito envolvente, né? Assim, pungente também, muitas vezes, né? E que nos leva a um estado de espírito de muita reflexão. Vou fazer uma pausa aqui, Eutália, para a gente lembrar um pouquinho da obra e da vida de Fernando Moraes. O jornalista Fernando Moraes recebeu 3 vezes o Prêmio ESSO, o mais importante do jornalismo brasileiro. Político, foi deputado estadual e secretário de Cultura e de Educação do Estado de São Paulo. Escritor, tem livros como Chateau, Olga e Corações Sujos, publicados em mais de 20 países. Você é hoje vice-presidente do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Conta pra gente um pouquinho quais são suas tarefas, quais são os seus objetivos, Eutália.
Pois é, Paulo, eu falei para você que escolhi a magistratura e que não me arrependi, né? Agora, o grande fato profissional da minha vida foi o acontecimento da mediação. Me sentia na obrigação de, me achando ainda com condições físicas e intelectuais, de retribuir o que eu havia recebido, tanto para o tribunal quanto para a sociedade. Digamos assim, uma abordagem de resolução de conflito completamente diferente. E para mim foi uma quebra de paradigma sem tamanho, porque enquanto na justiça tradicional eu decidia quem estava certo, quem estava errado, quem era inocente, culpado, quem ia pagar, quem não ia, quem não devia. Aqui não, na mediação, eu trabalho no exercício de compreensão das situações, compreensão dos interesses das pessoas, dos seus valores, e auxilia essas pessoas a encontrarem elas mesmas as soluções mais adequadas, que sejam aceitáveis para elas. Você, inclusive, está escrevendo sobre isso, não é? Estou escrevendo, e até um livro, é uma parceria, né, com a minha amiga, também a magistrada aposentada, Márcia Terezinha. É um livro que é direcionado aos magistrados da ativa sobre mediação, sobre a política pública de tratamento adequado dos conflitos. Né? Eu acho que é um livro que pode trazer subsídio e contribuir para que os magistrados da ativa compreendam melhor compreendam a importância, a relevância da atuação dele nesse cenário de métodos autocompositivos e dessa política de tratamento adequado do conflito, né, pelo Poder Judiciário. Paralelamente, conheci um grupo de pessoas interessadas nos mesmos temas de mediação e arbitragem e resolvemos fundar uma instituição que desenvolve essas atividades de mediação, arbitragem. Inclusive, celebramos uma parceria, um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, onde realizamos mediações de forma voluntária. Né, os estudantes, as pessoas são formadas no centro, no Sebramar, e em seguida fazem o estágio e prestam serviço voluntário ao tribunal. Então, todos ganham as pessoas que recebem um tratamento diferenciado, específico, especial para o seu conflito, ganham o tribunal pelo fato de ver solucionados casos de complexidade, às vezes, muito elevada, que talvez demorasse muitos anos sem um alcance de um resultado que agradasse as pessoas. Ganhamos nós, que temos a possibilidade de treinar nossos alunos numa instituição de respeito, como é o Tribunal de Justiça, né? E a sociedade, porque nós contribuímos assim dessa forma para a mudança da mentalidade, para uma sociedade mais voltada para a pacificação. Para terminar, o livro já tem data, já sabe quando vai ser publicado? Olha, eu espero assim que no começo do próximo ano, que coincida assim, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, acho que vai ser bastante interessante, bastante adequado. Então, nós estamos nos empenhando e correndo para que isso aconteça. Eutália, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Ok. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.